aquilo, eu diria que é uma espécie de Facebook ao contrário. O professor não tem Facebook porque não precisa, não é? O professor não tem Facebook, certamente. Não tem grupo de admiradores, mas não tem Facebook. Ora, aí está. Porquê? O professor, quer dizer, as coisas do Facebook pode fazer. Queres fazer um like a um livro, leva ao livro e mostra. Aquilo basicamente é um like, é o que o professor faz. Agora, com os comentários políticos, pode fazer uma coisa que no Facebook é inacessível, que é fazer inimigos. No Facebook só dá para fazer amigos. Ora, fazer inimigos é muito mais estimulante e mais compensador do que fazer amigos. E o professor, certamente... Isso era uma coisa que eu tinha curiosidade, que eu posso fazer pouco de quem quiser, porque eu não conheço ninguém. Agora, o professor conhece toda a gente. É do partido das pessoas de quem... Eu não diria faz pouco, mas... Diria, sim, faz pouco. Isso não o professor não gosta de ter amigos, é isso? Não... É evidente, como diz o Ricardo, que um dos problemas chatos de fazer comentário político, se a pessoa disser exatamente o que pensa, é que nem todos os amigos percebem bem. Claro. E já perdeu alguns? E os verdadeiros... Não. Os verdadeiros amigos percebem que amigos, comentários à parte. Quer dizer, são muito amigos, aí é que se testa a amizade, mas o amigo mete a pata na poça. Mas deixam-lhe de falar durante uns tempos, se calhar. Não, falam mais depressa. No próprio dia à noite estão a falar. Não é esse. Não andam a falar. No próprio dia à noite. Então pá, então tu não podias bater no outro? Pá, e tal, havia vários na minha posição. Porquê é que escolheste e tal? Mas olha que aquilo é genérico, aquilo... Não é genérico, é para mim. A minha mulher diz que é para mim, os meus filhos que é para mim. Mas é para ti, é para o A, é para o B, é para o C, mas é para mim. Bom, mas tu podias não ter feito isso, eu bem te disse e tal. Tu não compreendes com a família que eu tenho, com não sei quantos, isto está a dar pão a esta gente e tal. Bom, portanto, tem esse problema, de facto. Mas eu também pergunto, o Ricardo não criou um engulhos com o humor político, não. Não, político não. Eles gostaram. Eu não diria que... Não sei se gostaram, mas... Mas não disseram nada. Mas tem o juízo suficiente também para não... Nunca perguntou. Sim, também não perguntei, mas eu acho que tem juízo suficiente para não se melindrar por nada que eu diga, não é? Eu tenho às vezes... Eu só lhe perguntei isso, porque uma vez eu estava em Manchester a desfrutar de toda a oferta cultural que a cidade de Manchester oferece às pessoas e também por uma coincidência daquelas incríveis o Benfica jogava lá. E eu estava numa tasca, não há outra maneira de dizê-lo, estava numa tasca e ao meu lado estava uma pessoa com o cascol do Benfica, um consócio lá a beber uma cerveja e a dizer umas coisas acertadas sobre o Benfica. Eu disse, é isso mesmo, isso é verdade. E olhei, e era o Telmo Correia. Pessoa com a qual eu não tenho nenhuma afinidade ideológica. Nunca mais consegui dizer nada sobre o Telmo Correia porque ganhei uma afeição ao homem. Qualquer pessoa que se apresenta ao pé de mim com um cascol do Benfica e tal, eu depois fico sem vontade de fazer pouco dela. Professor Marcelo, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta ainda em relação às nomeações, mas acha que o facto de ter cartão de militante de um partido é um impedimento? Como dizia, por exemplo, Pedro Passos Coelho e Paulo Porta? Nem é um impedimento, nem é um livre trânsito. Quer dizer, não deve ser um impedimento, mas só por ter o cartão do partido não está provado que se teve ir para certas funções. É preciso depois ter competência. Como é que os dois viram o caso, por exemplo, de Eduardo Catroga, para irmos direto ao assunto? Como é que o viu? Você vê de mais alto. É mais alto que eu, exato. Mas já deve ter visto com outro alcance. Como é que eu vi? Na televisão, se calhar. Não, pois, eu via... Vamos lá ver. Portugal vendeu à China portanto, o Estado chinês nacionalizou a EDP, não é? Foi uma espécie de privatização estranha. Foi uma nacionalização do Estado chinês. E depois nós vendemos... Faz-me lembrar que às vezes os clubes fazem isso com os jogadores. Compram o passe de um jogador, dão dinheiro, mais alguns jogadores. E o que aconteceu foi isso. Os chineses deram dinheiro, mas a gente deu-lhes alguns players. É assim que se diz na terminologia económica. Players. É o que acontece nesses negócios. É gente que já está reformada, são jogadores que já não jogam. E eles ficaram com o Catroga. Agora tem ali o encargo do Catroga. O que é que eu ia dizer sobre isso? Professor Marcelo Eduardo Catroga. Eu que fui muito choca-lhe o ordenado de Eduardo Catroga, não é? Sob o ordenado. Bom, isso estava uma coisa um bocadinho longa, mas que eu encurtaria assim. Há duas posições na sociedade portuguesa sobre os ordenados dos privados. Uma é ultraliberal que diz, pois são privados, devem pagar o que entender. E há a ultraestatista que diz, não, quer dizer, deve haver um tabelamento máximo para pensões, máximo para ordenados. Eu não estou nem numa nem noutra. E não tenho nenhum cargo social.
faço questão de não aceitar nenhum cargo social, senão não podia comentar, obviamente, o poder económico, o poder político e tal, e as relações entre eles. No dia em que tivesse um lugar, perdia essa independência. Mas eu acho que é o seguinte, os privados devem poder pagar em função da situação da empresa, do mercado, da importância, disto, aquilo, com duas limitações. A primeira limitação é esta. Não devem praticar ordenados que sejam verdadeiramente um escândalo à escala internacional. E este é? Nós tivemos, este preciso comparar, mas houve ordenados, houve entidades privadas em Portugal ao longo dos anos passados, que quando eu falava com estrangeiros, diziam, mas como é que pagam isso? Sei lá, o Presidente da Reserva Federal Americana ganhava menos do que o Governador do Banco de Portugal. E havia privados que ganhavam mais como administradores do que administradores das mesmas empresas, banco ou outra, em grandes países europeus. Não faz sentido. Não faz sentido. É uma falta de proporção das coisas. Segunda questão, estamos em tempo de crise. Eu acho que em tempo de crise, o conceito de responsabilidade social, que é uma coisa que vale para as empresas, deve levá-las a limitar, em função da situação do país, aquilo que normalmente pagariam em tempo que não é de crise. Dar o exemplo. Dar o exemplo. É isso mesmo. O primeiro-ministro italiano, Monti, foi para lá com um berbicacho de situação brutal. Primeiro gesto dele, eu não quero ordenado. Primeiro gesto dele, eu quero ordenado. Conhece algum político português que tenha dito e tal, eu vou para ministro e tal, não quero ordenado. Acha que Passos Coelho devia ter feito isso, por exemplo? Eu não digo tanto. Porque o primeiro-ministro só deu a ideia, já Passos Coelho estava em funções. Bom, mas quer dizer, mas é só para dizer que a mentalidade é outra. É a ideia do exemplo. Socialmente. E isso deve valer mesmo para a empresa que está ótima, mesmo para a empresa que precisa de quadros ótimos. É o problema do Banco de Portugal. Quer dizer, quando o Banco de Portugal tem dificuldade em perceber porque é que não devia também deixar de pagar o subsídio de férias e o subsídio de Natal. É evidente que é independente, que é autónomo, que tem um estatuto diferente, não são funcionários públicos, tal. Mas não é público, não é Banco de Portugal. Sim. Ou é privado. É público. É um problema de exemplo. Quando o Governador do Banco de Portugal agora falar, e é uma pessoa notável, do ponto de vista de isenção e de competência, o senhor diz, que diabo, como é que o homem não se lembrou de cortar o subsídio de férias e de Natal lá do pessoal? Cortou coisas imensas. Nós ficámos a saber que no Banco de Portugal era preciso haver empréstimos. Havia empréstimos especiais para a segunda casa. Havia empréstimo para a compra de livros. Havia empréstimo para a compra de computadores. Havia dias a mais de férias, conforme a antiguidade. Isso foi cortado. Já foi bonito, ficamos muito gratos. Porque não sabíamos que no Banco de Portugal, com a situação do país, havia isso. Bom, dizer-se que é o Banco Central de um país riquíssimo. Mas é o problema do exemplo, como disse. Professor Marcelo, já que estamos aí a falar de grandes números e de grandes ordenados, de que forma é que os dois têm sentido a austeridade no bolso? Por exemplo, escolhem os supermercados onde fazem as compras, já que se fala tanto em supermercados agora. Ricardo. Pai, perguntaram à pessoa errada, porque lá em casa quem faz as compras não sou eu. Aliás, eu não faço nada. Eu sou uma espécie de... Eu, na minha casa, sou uma espécie de ministro da cultura, vá. Mas depois do episódio, o Jerónimo Martins pediste para se mudar de supermercado ou nem por isso? Não, porque vou pedir porque, quer dizer, aquilo que o Jerónimo Martins fez, há 19 empresas do PSI 20, não é? São 20. 19 já fizeram aquilo. E há uma única que não fez, que é a única que é do Estado, acho eu. Que é a REN, se não me engano. E, portanto, toda a gente faz aquilo, quer dizer, aquilo é legal, é importante dizer isso. Aquilo que irrita, nesse caso, é que que aquele empresário especificamente passava a vida a dar umas lições de patriotismo bastante acirradas às pessoas e depois, na primeira oportunidade, vai ser patriota para a Holanda. Mas enfim, isso às vezes acontece, não é? É como o professor dizia do Mário Monti, que chegou e disse eu não quero ordenado. E o professor Catroga chega e diz eu não só quero ordenado como quero a reforma também. E, portanto, enfim, são maneiras de ser diferentes. O professor Catroga foi das pessoas que negociaram com a Troika e que primeiro avisaram, atenção, que os tempos vão ser difíceis. E, portanto, é natural que ele esteja a precaver. Os tempos vão ser difíceis, deixa-me amealhar o ordenado e a reforma. A que supermercado é que vai, professor Marcelo? Se vai a algum supermercado? Vou. Vai? Sou eu a fazer as compras. Adoro fazer compras. Ah, é? Adoro fazer compras. Bom, era consumista antes da crise, não é? Era mesmo uma má notícia para os banqueiros, porque eu tinha o princípio de vida que era chapa ganha, chapa gasta. O que era mau. E disse aos meus filhos, desde logo, muito cedo, o seguinte, não há herança.
A grande herança é